Ótimo, perfeito então. Olá, é com grande alegria e prazer que hoje nós vamos mais uma vez fazer uma live com vocês. Eu gostaria de, nesse momento, destacar, né, antes de começar a live, que hoje é o dia do psicólogo, que sou muito grata a Deus por ser psicóloga e queria agradecer a todos vocês que contribuem nesse meu processo de formação. Agora nós vamos iniciar a nossa live com bastante alegria e eu vou convidar uma querida amiga, Ana Paula Cascarani, para ajudar a gente a conversar sobre musicoterapia. Um minutinho só. A gente vai convidar a Ana Paula. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Rô. Que delícia! Que gostoso! Tudo bem? Tudo, boa noite. Tudo jóia? Que alegria te ver. Nossa, você nem imagina a minha alegria, Ana Paula. Quanto tempo, né? Eu vou colocar. Oi? Sem fone? Ok? Tá me ouvindo bem? Ótimo. Minha querida, quanto tempo! Tô com um probleminha de áudio. Tá ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Tudo certinho? Deu uma paradinha aí. O que será que houve? Com certeza é um problema na internet, conexão. Vamos esperar um pouquinho. Vou convidar de novo a Ana Paula, gente. Esse tema é tão bacana, tão gostoso, com tanto movimento. Vale a pena esperar um pouquinho, gente. Vale a pena. Cadê a Ana Paula? Teve uma entrada tão bonita. Entrou, voltou. Perfeito, querida. E aí? Tô ouvindo. Você me ouve? Tá, eu te ouço perfeitamente. Procura não usar o fone, que o fone atrapalha na escuta, eu acredito. Aqui tá tudo ok. Tudo ok aí? Aqui tá. Eu coloquei o fone porque tava dando um eco muito grande e eu não tava ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo, Ah, perfeito. Agora tá tudo ok, minha querida. para mim também, agora tá ok. Só Vamos lá preciso então, né? organizar aqui. Vamos. Rô, que prazer te Tá. ver. Tô muito feliz. Igualmente, minha querida. Olha só, hoje é dia do psicólogo, né? E você me deu de presente então essa live. A Ana Paula é uma querida, uma amiga de muitos anos, né, Ana Paula? Nós trabalhamos juntos na Unisal em Lorena, temos Mais grandes de amigos 20 lá no anos, né, Unisal, Rô? Mais de 20 anos. mais de 20 anos, mais de 20 anos. É. E a gente nunca perdeu o contato, né? Assim, sempre conversando, com projetos assim juntas, mas sempre online, nada presencial, né? Mas a gente vai ter oportunidade ainda. Agora eu gostaria de dividir um pouquinho do seu conhecimento, dividir um pouquinho da sua alegria, da sua criatividade, porque você é música em pessoa. Você faz bem para os nossos ouvidos, para os nossos olhos. Então, querida, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para gente. Quem é a Ana Paula Cascarani, que a gente conhece com tanto amor e carinho? Ai, Quem é a Rô. Ana Paula? Então, Rô, olha, para começar aqui nosso bate-papo, eu queria te parabenizar pelo Dia do Psicólogo.
E para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que deve ter bastante psicólogo aí nos escutando, né? O trabalho de vocês é um Sim. trabalho que é tão importante para que a gente não consiga, para que a gente não se perca de nós mesmos. Então, eu acho que o trabalho do psicólogo, Uhum. sabe, ele vem com um farolzinho, com uma luz para iluminar sempre as pessoas a não se perderem, para que elas sempre deixam acesa a chama, né, dentro de si mesma. Então, eu sei que você faz muito isso e muito bem. Então, para mim, é um privilégio, uma honra estar ao seu lado hoje aqui, conversando com você e parabenizando você. Eu desejo que Deus te abençoe muito na tua jornada como profissional excelente que você é e sempre esteja iluminando o seu caminho, Rô. E assim, um Amém. beijo para vocês todos que estão nos ouvindo, que são psicólogos, né? Que é um trabalho maravilhoso, lindo esse, de fazer essa conexão, né? Mente, corpo e, por que não, também espiritual, né? Então, é muito lindo o trabalho de vocês. Isso. E assim, a Ana Paula, quem é a Ana Paula, né? Pois é, eu me considero uma pessoa assim, Quem é? quem é? Pessoalmente, né? Falando do meu lado pessoal, eu sou uma pessoa curiosa, gosto de desafios, sou muito amiga, é, me considero forte, Uhum. né? Muito forte em Sim, alguns momentos. forte. E profissional é assim, eu gosto de trabalhar fazendo sempre uma conexão da saúde com a educação, né? Então a educação sempre, tanto é que fiz um mestrado na Unisal em educação, né? Uhum. Então eu Uhum. considero a educação e a saúde como eixo, né? São eixos para que nós, seres humanos, possamos nos desenvolver, né? Então eu gosto de unir a educação, a saúde, profissionalmente eu faço isso, né? A saúde, a educação e a arte, né? Eu acho que a arte ela consegue fazer com que a gente possa expressar, né, de uma forma mais livre as emoções, os desejos, né? Então, os desejos que a gente tem em relação àquilo que a gente, ao conhecimento, a novos conhecimentos, por isso da educação, né? A troca de saberes e também a saúde, né, que é um bem mais precioso. Eu considero a saúde o bem mais precioso. E hoje a nossa conversa é sobre a saúde mental, a saúde emocional. Sobre a saúde mental. Só que assim, quando você fala da Ana Paula, é interessante porque você fala sim de todas essas características maravilhosas que você tem, mas eu destaco, são várias, mas eu vou destacar um pouco essa união que você faz com as pessoas, essa interação que você faz com as pessoas. Eu acho incrível a maneira de você trabalhar com equipe. Todas as vezes que nós trabalhamos, né, com equipe, é muito interessante porque você de fato divide o saber, você une e você soma. E nessa soma que você né, que você faz, você falou que fez mestrado. E aí, antes do mestrado, a faculdade de musicoterapia, é isso que Isso. você fez? O musicoterapeuta faz essa faculdade. Fala um pouquinho para mim, Ana Paula, sobre essa formação do musicoterapeuta, só para a gente poder entender que não é algo assim que todos conhecem, né? Com Você fala para certeza. gente? Sim, Rô. Então, é legal você me descrever assim, né, como pessoa que integra. Eu fico feliz de ter até essa definição, porque a música faz muito isso, né? Então, Sim. eu, quando tinha 5 anos, eu comecei a ter um amor muito grande pela música. Eu quis estudar música, né? Quis entrar na música mesmo, e a partir daí eu não deixei mais a música. Confesso que hoje eu estou um pouco afastada. Estou retomando agora. Até umas semanas atrás eu estava um pouco afastada porque a música ela exige um treino, né? E aí, muitas vezes, a gente não tem Certo. tempo, vai colocando outras coisas, né? E precisa você dedicar esse tempo para treinar, né? Para estudar. Mas o fato é que eu falei de unir a educação à saúde, é que eu comecei a lecionar,
né? Eu fiz o magistério e quando eu estava lecionando, trabalhando com alfabetização, como eu já estudava música, eu levava o violão e tocava e percebia que as Uhum. crianças aprendiam com mais facilidade. Então, tanto é que quando eu fiz o mestrado depois, eu estudei um pouco isso, né? A importância da música no desenvolvimento, né? Neuropsicomotor, inclusive, né? E nos Uhum. processos de aprendizagem. E aí, então, eu queria encontrar uma área que pudesse explicar isso, sabe? Que pudesse usar a música como uma ferramenta para isso. Então não era medicina, não era psicologia, né? Eu fiquei na busca e aí eu descobri, isso foi em 1990, 89, né? Uhum. Pelo Guia do Estudante, que existia a área de musicoterapia. E muito me surpreendeu Certo. também, né? Eu falei, nossa, então é uma Uhum. faculdade, é um curso de graduação, né? E é um curso de graduação. É um Então, curso. é um curso Exatamente. de graduação e de pós também tem especialização em musicoterapia, né? Uhum. Então, é diferente, né, do curso de psicologia, diferente do curso da medicina, né? Ele tem, dentro do curso de musicoterapia, nós temos disciplina. Da psicologia, por exemplo, psicologia do desenvolvimento, nós temos, né? Nós temos psicologia da personalidade, né? E a gente tem, então, um estudo, né, sobre as áreas da psicologia, e a gente tem também toda a parte da área médica, né? Então, nós temos Sim. a aula de neurologia, neuroanatomia, de psicofármacos também, né? Neuroreabilitação. E nós temos disciplinas também da área de artes, porque o Uhum. musicoterapeuta, ele precisa saber música. E isso é um dos Uhum. requisitos para estudar, né? Para se formar como musicoterapeuta, né? Isso é importante. E Certo. mesmo que ele não saiba música, que ele não tenha uma formação é, anterior, na faculdade tem algumas disciplinas, né, da área de música e da área de artes em geral, que daí ele vai estudar e vai desenvolver essa musicalidade dele também, né, para ele poder fazer uma E, leitura, porque o que que a gente tá. faz como musicoterapeuta? Nós fazemos uma leitura musical, né, das expressões que são trazidas no setting terapêutico, Uhum. né? E olha só, isso que você está falando é muito importante para a gente deixar bem clara a especificidade do musicoterapeuta, né? O psicólogo a gente já conhece, né? Que vai lá fazer o processo terapêutico, o psicólogo que estuda toda a questão humana, né? Toda a questão psíquica, ele tem a sua especificidade, o musicoterapeuta também, cada um na sua área, isso é muito importante, né? Nós temos que nos integrar, nos unir. E aí, quando você fala dessa formação, porque assim, a música faz parte da sua vida desde 5 anos, quer dizer, sempre fez, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sinto, Ana Paula, que as pessoas confundem demais o que é musicoterapia e o que é música, né? Uhum. Então, assim, porque a música, desde os primórdios dos tempos, ela trabalha muita cura, mas assim, de maneira muito tranquila. Só que depois de um certo tempo, descobriu-se então que poderia ser uma graduação, uma faculdade, que o profissional poderia atender de maneira específica. E aí eu queria que você diferenciasse para mim, porque você falou que nem todo mundo sabe, não precisa saber música, mas é importante aprender depois. Então, qual a diferença entre musicoterapia e a música propriamente dita? Isso. Pode dizer para gente? Sim, Rô, então, uma pergunta muito pertinente essa, porque, veja bem, quando eu disse que não precisa saber música, é porque tem muitas pessoas que gostam muito de música Uhum, e querem aprender música, mas não para ser musicista, músico profissional, para ir tocar sim. e tal, mas quer conhecer um pouco, né, da filosofia da música, da história da música, de um instrumento, né, Isso. ter contato com um instrumento musical, né? Essa pessoa, ela pode Uhum. perfeitamente ser um musicoterapeuta, mas ela vai precisar saber estudar o instrumento, porque a música é a nossa ferramenta, como eu disse, e a gente vai fazer a leitura desse
paciente, desse cliente, das expressões sonoras dele, né? Então, Uhum. respondendo à sua pergunta, né? A música, ela é uma ferramenta de trabalho para o musicoterapeuta, tá? E Uhum. Dentre todas. ela não é a ferramenta só do musicoterapeuta. Você, como psicóloga, você Uhum. pode usar a música, ela é uma arte, ela é uma forma de Uso. arte. Amo. Então, você pode Uhum. usar no seu trabalho também, como metáfora, por Sim, exemplo, né? Ou uma forma da uso pessoa se bastante. expressar, né? Uma forma da pessoa, por exemplo, poder projetar as emoções usando a música como um recurso, certo? O que Uhum. diferencia é que o musicoterapeuta, ele faz uma leitura da sonoridade que o cliente, o paciente, como quiserem denominar, vai expressar, né? Então, Uhum. vamos dizer assim, a gente está numa sessão, né, de musicoterapia, e aí eu vou observar o ritmo da sua fala, eu vou estar atenta ao ritmo da sua fala, a se a sua voz ela tá muito tem uma melodia, se ela não tem essa melodia, em que momentos você fala mais forte, em que momentos você fala mais fraquinho, o volume, como é o volume da tua voz. Então eu vou observar outras coisas além do conteúdo que você está me trazendo da tua história, da tua fala. Percebe? Então é Uhum. essa a diferença, né? Então o psicólogo ele vai estar bem focado no conteúdo, né? Nesse conteúdo de fala que o paciente traz. E nós estamos muito atentos ao conteúdo sonoro que vem junto com essa fala, com a expressão do todo, do corpo. Então, todo o movimento corporal que o cliente faz, então, como eu falei, no volume de voz, na intensidade dessa voz, no que ele vai expressar, em toda a expressão dele, o musicoterapeuta fica atento, ele vai fazendo as leituras, né? E como que a gente Então, devolve isso para o cliente, por exemplo? A gente tá. devolve cantando, a gente pode fazer uma pergunta cantando, cantada, a gente pode compor junto com essa pessoa, né? Então a gente usa alguns métodos, né? Que é a escuta, a audição musical, a gente pode propor a escuta de uma música e depois a gente pode compor junto a essa mesma música que nós ouvimos, a gente pode recriar a letra dessa música, por exemplo, né? A nossa busca é fazer sentido. Tudo que vai fazendo sentido para a pessoa, né? E então essa música faz sentido para você? Faz sentido. Então nós vamos trabalhar essa música e buscar esse sentido e significado para a vida da pessoa, né? O que a gente entende é que da forma que nós nos relacionamos com a música é muito parecida como a gente se relaciona com as pessoas e com a vida, né? Então, por Uhum. exemplo, num grupo, se a gente está trabalhando num grupo com uma atividade de musicoterapia, por exemplo, né? A gente pode utilizar os instrumentos musicais. Né? O instrumento musical, por que a gente usa o instrumento musical? A gente não vai estar avaliando se a pessoa toca bem ou não, porque não é aula de música. A gente está usando o instrumento musical como uma forma de prolongamento do seu corpo. Então, eu vou usar ele para eu projetar algo, eu vou estar dialogando com ele. Né? Então, a gente tem a pessoa e a gente tem um instrumento musical que espera a pessoa entrar em contato com ele. E nesse contato da pessoa com o instrumento, vai acontecer uma relação. E a partir dessa relação, algo vai ser criado. E o musicoterapeuta está Uhum. presente ali. E ele também entra nessa Entendi. relação. E aí essa comunicação, ela vai abrindo o canal. Vamos abrindo o canal. Eu, eu E imagino, porque assim, de fato, a música ela interage a todos, né? Todos os profissionais podem usar a música. Eu amo música, eu uso muito, muito, muito. Não me peço para cantar, mas eu gosto demais de música, né? E assim, a gente sabe que a música pode unir
né? A gente sabe que a música pode integrar, a música facilita para o aprendizado. E eu pude aprender bastante com você naquela época e sempre, né? Quando você encaminha uma pessoa para fazer musicoterapia. Eu percebo, Ana Paula, eu queria que você falasse um pouquinho também agora. Eu percebo, enquanto psicóloga, que a musicoterapia ela ajuda demais na autoestima das pessoas, né? E tá, não é tão óbvio assim, por quê? Porque a gente pensa, mas tá fazendo já terapia, por que a musicoterapia? Né? Eu percebo que as pessoas se soltam, ficam mais alegres, não só pelo fato da música em si, mas por todo o processo que ela estabelece. É isso mesmo? Fala um pouquinho sobre essa questão da autoestima para mim, minha querida. É isso mesmo, Rô, porque é justamente o que eu estava falando há pouco, né? Porque quando a gente coloca a pessoa nesse setting musicoterápico, digamos Uhum. assim, a gente prepara esse momento, né? Então há uma preparação do local, né? Então do espaço terapêutico. E aí a gente tem os instrumentos musicais, a gente tem todo um espaço para receber essa pessoa, para a gente abrir esse canal de comunicação. Então, é muito fácil a gente perceber a pessoa se sentir um pouco mais com essa autoestima mais elevada, justamente por isso, porque ela vai criar. É um espaço Uhum. apropriado para que ela crie. Então, a proposta é essa: eu, o instrumento e o musicoterapeuta. Ali nós vamos abrir um canal de comunicação, nós vamos começar a se relacionar, né? E aí, junto com essa relação, a partir dessa relação, vai ser criado algo novo. Então, é por isso que a gente percebe que a pessoa se sente, ela sente que ela tá bem, ela consegue ter eu não sei se a gente pode dizer bem a autoestima em si, mas a gente percebe que ela sai feliz, né? Algo diferente acontece nesse setting, nesse momento. Eu acredito que é a questão da criatividade, que até eu dei aula sobre isso na Unisal, né? Então, Foi, o que foi. a gente faz é reativar o potencial criador. Então, a pessoa, nesse momento, ela entra em conexão com todo o potencial dela. Nós não vamos focar na patologia. Então, por exemplo, chega uma criança autista num trabalho de musicoterapia, para nós não importa se ela é autista, se ela não é autista, ela é uma pessoa musical, ela é música. Então a gente deixa aquele ambiente preparado para que ela entre em contato com um ambiente que seja natural para ela. E aí, a partir daí, ela vai ser o mais natural possível. Ela se sente bem-vinda, bem acolhida naquele meio, ela se sente ouvida. Essa é a proposta, né? Se sentir escutada, sentir ouvida. E aí ela abre um canal de comunicação. E aí, qual que é o nosso objetivo? Fazer com que ela descubra as potencialidades dela. Qual é o potencial dela? Quais são as competências e habilidades dela? Né? Isso não quer dizer que ela vai ser uma musicista, não é isso. Mas quer dizer Tá. que, por meio desse contato com a música, ela vai descobrir que ela consegue se expressar melhor, que ela consegue se socializar melhor, que ela é pertencente a um grupo, né? E aí ela consegue se reabilitar melhor, né? Dependendo do caso, né? E aí ela vai se reabilitando. Talvez por isso que te chame a atenção em relação à autoestima. Porque pensa bem, se a Sim, gente se sente pertencente, acolhida, né? No espaço, a tua autoestima automaticamente vai se elevar, né? Então, exato, é exato. esse o propósito. Esquece patologia, esquece diagnóstico e olha para a musicalidade. Todos nós, embora você ache que você não cante bem, há controvérsias. Então, existe um potencial aí. E que de Ah, repente existe. você pode, Tá existe, guardado. tá guardado. E que ali Tá aquele guardado. setting é o momento para isso. Sabe quando você canta no chuveiro, Aham, né? E aí o chuveiro gosta de te aham. ouvir? Então, o setting do musicoterapeuta é esse, é um lugar, um local, um espaço que você pode colocar para fora a sua criatividade, suas habilidades. E a partir daí, essas habilidades vão te dar força para você viver o teu dia a dia,
para você administrar suas emoções, administrar uma ansiedade que apareça, administrar uma baixa estima que possa aparecer, que todos nós, de repente, eventualmente temos, né? Alguma tristeza que aparece, que isso tudo faz parte da vida, né? Então a música é uma ferramenta que auxilia isso. E o musicoterapeuta, ele usa essa ferramenta dentro desse set, né, apropriado, para ir trabalhando com toda essa linguagem da música e utilizando a música. Então a gente usa a música na terapia e como terapia. Uhum. Mas assim, uma coisa interessante que quando eu pergunto, né, da autoestima, quando eu falei que eu acho que aumenta a autoestima, eu acho interessante porque assim, dentro do processo terapêutico, o profissional psicólogo ele vai trabalhar a pessoa como um todo, na sua complexidade, né? E aí eu ressalto que a música, eu percebo, né? Eu vou devolver só o que você me falou, mas eu concordo com isso mesmo, porque o potencial criador, ele é descoberto ali de maneira muito natural. E aí, é claro que de maneira assim, descobrir de maneira natural, eu vou ser mais livre, vou me mostrar mais, eu descubro, nossa, eu tenho esse potencial. E aí, esse potencial, né, que você acabou de dizer, desse potencial criador que todos nós temos, desse potencial criativo, é interessante a gente falar sobre isso nesse momento que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a música ela traz leveza para a vida, a música traz harmonia para a vida, e nós necessitamos dessa harmonia para tudo, para tudo. Independente da profissão, independente da atuação, essa harmonia tem que ser feita tem que ocorrer dentro de casa, tem que ocorrer na casa do seu amigo, tem que ocorrer no seu trabalho, né? E aí esse potencial criador, ele pode ser facilitado através do musicoterapeuta. Ele pode ser facilitado através do psicólogo, ele pode ser facilitado através do professor, mas como hoje a gente está falando de você, né, da Ana Paula, musicoterapeuta, eu queria perguntar para você agora, minha querida, sobre a questão da ansiedade, porque nós percebemos, né, nós sabemos que a ansiedade ela aumentou um pouco devido à situação atual, mas como a música pode trabalhar a ansiedade? Que dica você Então, dá para a gente para olha, perceber e trabalhar? isso é uma boa Música, pergunta. musicoterapia. Isso é uma boa pergunta. Lembra que eu falei que o musicoterapeuta ele usa os elementos da música, né? Então a gente usa a música na Sim, sim. terapia e como terapia. Então, falando como terapia, de que forma a gente consegue trabalhar bem a ansiedade? Um elemento musical importante é o ritmo. O ritmo a gente utiliza na sessão de musicoterapia para quê? Como uma pessoa que vem com uma ansiedade, para a gente justamente organizar esse ritmo. É possível que a pessoa esteja passando por momentos de descompasso. Né? Então, na música Tá. também a gente tem os descompassos. E na vida a gente tem os descompassos, né? Graças a Deus, faz parte da vida, da nossa evolução. E aí, A uma gente vai coisa. descobrir o equilíbrio. Isso, e aí como que a gente vai descobrindo isso? Na musicoterapia, numa sessão de musicoterapia, quando eu estou em contato do fazer musical, né? Então, o fazer musical, ele é muito terapêutico. Assim como fazer um crochê. Muita gente faz um crochê ou pinta e acaba sendo Sim. terapêutico, por quê? Porque ali eu vou abrir um canal. Lembra para minhas competências, as minhas potencialidades. E quando eu abro um canal para isso, eu abro todo um canal sensório, perceptivo. E aí, quando eu abro esse canal senso perceptivo, eu começo a perceber que meu ritmo está um pouquinho diferente, por exemplo, daquilo que eu estava querendo fazer naquele instrumento. Eu estou batendo muito rápido, eu estou batendo muito devagar, eu estou meio fora do ritmo que eu estou querendo produzir. E aí eu percebo, vivenciando ali, é um trabalho muito vivencial, né? Então eu te convido na sessão de musicoterapia a experienciar esse encontro com a música. E nessa experiência, nesse encontro, nessa vivência, eu começo a perceber que meu ritmo está um pouco fora. Então, uma coisa é eu dizer para você, Rô, você está muito ansiosa. Rô, respira. Respira, que a gente sabe que a respiração também tem um ritmo. Né? Como que a gente se encaixa? Né? Ah, vamos lá fazer meditação. Ah, mas eu sou muito acelerado, eu não consigo fazer. Então, na musicoterapia, o que a gente vai fazer? Respeitar o teu ritmo.
E aí você vai aprender a escutar o seu ritmo. De que forma? Encontrando com o teu pulso. Qual que é o ritmo, digamos assim, né, de vida? É o batimento cardíaco. Né? Então, o pulso é vida. O pulso faz com que você perceba que você está vivo. Então, numa sessão de musicoterapia, eu mostro para a pessoa, você está viva. Viva! Não vamos sobreviver, porque a gente sobrevive, né, Rô? A gente sobrevive, a gente não Sim, vive. sim. Isso é o problema da ansiedade, eu acho. Porque a ansiedade tem seu lado bom, né? A ansiedade tem o lado bom no sentido de que ela te prepara para algumas coisas, né? Quando a gente fica mais ansioso, a gente se prepara. Eu estava ansiosa para te ver. Eu confesso, e para ver tanta Eu gente que também. está aqui escutando a gente, eu estava com muitas saudades. Então a ansiedade veio, né? E ela, Então, e ela, ela ela prepara, me né? prepara. Ela prepara. Ela prepara. Só que assim, a gente Porém, precisa ter essa percepção exatamente. de fazer o trabalho de preparação, porque tem pessoas que a ansiedade bloqueia. Aí está o problema, Aí tá o né? E problema. aí eu achei bacana, porque quando você fala do ritmo, né? Nós psicólogos também trabalhamos a questão da respiração e tudo, mas você falando do ritmo, do compasso, aí eu já fico percebendo, dá até para a gente imaginar um pouco como é, né? E aí eu digo para você o seguinte, quando você fala, mas eu estava ansiosa para ver você, mas eu me preparei. Eu também. Agora, tem pessoas que ficam ansiosas e bloqueiam, não fazem, paralisam. Então, a música ela pode ajudar demais, assim como ela pode ajudar também, né, a música no processo de memória afetiva. É muito interessante você retomar o valor da vida através da música, da memória afetiva. Já percebi bastante isso também. Como que você vê, Ana Paula, a música em relação ao afeto? O que você pode falar para a gente? Trabalhar música e afeto, tem alguma coisa a ver? Ah, sim. Então, puxando até o gancho da ansiedade, para a gente pegar a questão do afeto, né? A música tem uma coisa muito interessante, quando eu estava falando do ritmo, porque você consegue se sentir vivo e não sobrevida, né? Sobrevivente. Não, eu sou um vivente, né? Meu coração pulsa. E então ele pulsa em que ritmo? E aí, só de trazer isso para a consciência, a pessoa já consegue perceber o seguinte: o que, que ela quer, que relações ela quer estabelecer. Ela quer estabelecer Uhum. relações afetivas, né? Afetivas, que eu digo que são propícias para novas construções, né? Novos aprendizados, ou relações onde ela vai continuar nesse descompasso, onde ela percebe que esse Uhum. descompasso não possibilita ela criar coisas novas. O que está atrapalhando é a criação de coisas novas, né? O que está incomodando? Por que a ansiedade ela está ganhando um espaço maior? Em música, a gente trabalha com espaço e tempo, que é o ritmo também, o andamento, né? Certo. Então, o tempo e espaço. Então, o quanto de espaço a ansiedade ela está ocupando para as coisas que eu preciso realizar. Uhum. Então, se a gente for montar uma partitura, Perfeito. tocar uma música juntos, eu preciso saber em que momento eu vou colocar determinado instrumento, em que momento eu vou colocar uma voz aqui, eu coloco uma voz, eu estou compondo uma música, eu ponho uma voz aqui é só instrumento. Então, eu vou montando os espaços. E eu faço isso com as minhas emoções, né? Quanto de espaço eu vou deixar para a ansiedade, em que momento eu vou deixar esse espaço, em que tempo eu vou dar para ela. E a partir daí eu vou organizando o meu ritmo, e a partir dessa organização eu vou dando mais espaço e vou tendo um olhar maior para os afetos. Né, relações mais afetivas, disponibilidade, tendo disponibilidade também afetiva, porque acontece que muitas vezes nós não temos disponibilidade afetiva para algumas coisas e a gente exige dessas coisas, né? Então a gente exige de algumas relações, mas também a gente não está tendo disponibilidade para isso. Então, na musicoterapia, a gente trabalha a música, ela tem uma ferramenta dentro dela que o terapeuta, o psicólogo também utiliza, mas que a gente refina melhor isso, que é a escuta.
Então, a escuta é uma ferramenta importantíssima na musicoterapia também, né? Por quê? Pensa uma orquestra, né? Uma orquestra onde temos o regente, nós temos os timbres. Timbres a gente define como a personalidade do som, né? Então, o que Tá. significa isso? Tem um violino tocando e tem uma harpa. Eu consigo distinguir. Eu consigo, pela audição, né, ouvir e dizer, não, esse é um violino e essa é uma harpa. Eu consigo distinguir os timbres. A mesma coisa que eu escuto você de longe vindo, eu falo, Rosana Miranda tá vindo aí. É o timbre da sua voz. Então, é a personalidade do som da sua voz, né? E então, cada um tem um espaço. Cada instrumento, ele tem um espaço dentro daquela partitura na orquestra. E na vida é assim, né, Rô? Na vida é assim, a gente vai colocando os membros da família, cada um tem o seu espaço, né, como timbre, para tocar a orquestra da vida, né? E isso faz parte para a gente ter relacionamentos mais afetuosos, mais amorosos, né? Quando a gente tem uma boa escuta de cada timbre. Então, na musicoterapia, a gente desenvolve esse trabalho também. E quanto como é importante você quando fala dessa orquestra, né? Como é importante a gente distinguir qual o papel de cada um na sociedade, qual o papel de cada um em casa, qual a importância de cada um. E isso tudo é uma orquestra. Todos são importantes, todos, 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 sem distinção, né? Sem E aí distinção. quando você fala dessa música, da musicoterapia, do profissional que está atento, que refina, né? Essa escuta que a gente sabe que é de grande valia, então, para a saúde mental também, eu queria te perguntar como que a gente faz para encaminhar, por exemplo, uma pessoa que não tem condição financeira, que a gente sabe que nem todos têm condição financeira de fazer uma terapia, com um psicólogo, com um musicoterapeuta, como que a gente pode fazer? Como que eles também poderiam ter essa possibilidade? Esse Você pode me benefício, explicar um né? pouquinho? Olha, Esse é benefício. um benefício, né, Rô? Então, na verdade, é uma coisa que a gente tem lutado muito, nós musicoterapeutas, sabe? Enquanto entidade de classes, porque nós temos a musicoterapia no Brasil há uns 48 anos, quase 50 anos, né? E a musicoterapia, ela chegou aqui na década de 70 no Brasil, né? Mas como é que surgiu a musicoterapia? Só para entrar é uma Ah, ótimo. curiosidade, né? Só para a gente entrar. Como é que foi isso? Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos lá os feridos de guerra, né? E eles foram para os hospitais. E aí, o que acontecia? Percebeu-se muita angústia, ansiedade, tristeza, e ninguém conseguia lidar um pouco com tudo isso que estava acontecendo, né? E Certo. aí foram contratados músicos para tocarem para essas pessoas. E aí esses músicos foram lá e tocavam, e aí percebiam que depois da vinda desses músicos, essas pessoas começavam a colocar para fora, né? Então aflorar todos os sentimentos, emoções, elas afloravam, todo um conteúdo interno aflorava. E o músico não sabia como lidar muito com isso. Por isso que surgiu a musicoterapia. Então a gente sabe que a música é uma boa Tá. ferramenta, mas precisa um terapeuta especializado para lidar com isso. E aí surgiu essa Ana Paula, ideia. como você falou essa questão, né, da história lindíssima da musicoterapia, eu queria só fazer aqui uma ressalva, uma coisa rápida, uma colocação. Olha só, no meio da guerra existiu a música. No meio da guerra conseguiu achar o amor, né? No meio da guerra teve a possibilidade no hospital. Então, nós podemos sim, nesse momento muito difícil, muitíssimo difícil que nós vivemos, encontrar o amor em toda parte. Porque a música, ela é um instrumento que ela consegue ativar todos os neurônios do nosso cérebro, né? Então, olha só, gente, é possível sim essa busca, é possível. Isso que você contou vai ficar na minha memória afetiva para sempre. Porque em uma guerra ter música, a gente já tinha música, para que ter guerra, né? Pois é, Rô, e você sabe que você está falando, você me perguntou dos afetos, né? Isso é o meu ponto de vista, tá? Eu vejo a música como uma forma
te convidar a entrar no estado de espírito que é o amor. Porque o amor, ele não é nenhuma emoção, nenhum sentimento, ele é um estado de espírito, né? E é isso que a gente percebe na história da musicoterapia, quando esses músicos vão lá tocar para essas pessoas, né? Tudo bem que a gente tem a energia do músico em contato com o instrumento, e aí toda uma musicalidade acontece. Mas eu vou contar um fato antes de te falar do que você me perguntou, para não atropelar as coisas, mas aconteceu eu recebi um convite recentemente, que me tocou muito e eu aceitei de pronto, que foi trabalhar na linha de frente do Covid, então me fez lembrar da guerra. Então foi na linha de frente do Covid, aqui em São Paulo, no Hospital É das uma guerra, Clínicas. né? Mas que a gente está vencendo. Sim, então, e aqui no Hospital das Clínicas. Eu tenho uma amiga médica que está fazendo um trabalho belíssimo, ela entrou num momento agora de trabalhar com tecnologia, e eles montaram um robô. Então, aqui no HC, a gente tem um setor só para o pessoal do Covid, né, para os pacientes de Covid, e são pacientes que estão já em fase terminal mesmo, né, em cuidados paliativos, né, e aí os médicos já não entravam mais para ver, e quando entrava todo paramentado, quer dizer, esses pacientes, eles começaram a perceber que os pacientes começaram a entrar numa tristeza tão profunda, muito profunda, e uma solidão muito grande. E aí o robô entrava, né? Entrava e fazia esse papel, né, do contato com eles, só que não era o suficiente. E aí essa amiga entrou em contato comigo e falou para mim: Ana, a única coisa que a gente experimentou e que trouxe um pouco de amor para nós, enquanto médicos, e para esse paciente foi a música. Você pode nos ajudar? E foi um desafio para mim. Eu já aceitei de pronto. Foi um desafio para mim, porque assim, eu não sei que pessoa tá lá. Eu não sei. Não sei a idade da pessoa, não sei onde ela mora, a cultura de onde ela veio, eu não sei nada. Então eu tive que contar com a minha escuta, uma escuta, ligar minhas antenas, me transportar para esse lugar, né, de solidão, vivenciar esse lugar e a partir daí montar uma playlist. Eu montei 5 playlists e mandei para o robô entrar tocando essa playlist diariamente para essas pessoas. E aí nós tivemos resultados assim impressionantes e agora a gente está pensando em pesquisa, né? Que é todo mundo da área de pesquisa, né? Então são todos pesquisadores, pesquisar o que exatamente, o que tocou ali. Então, quer dizer, o que eu montei aqui, né, pensando comigo mesmo, levou lá para aquela pessoa, e aquela pessoa, aquela playlist tocou aquela pessoa de alguma forma, levou o meu amor, o meu cuidado, mesmo que distante. Porque quando você montou essa playlist, na verdade, você, né, escolheu as músicas e tudo, mas na memória afetiva de cada ser humano que está ali, tem ali uma história de vida, tem ali os amores, né, guardados, amores escondidos, amores bem vividos, tem família, que tem memória afetiva da família. Então, quando você coloca essa música, né, o robô toca essa música para eles, na verdade, flui mesmo. Todos fica tudo atento, né? Lógico que eles estão ali parados, mas aqui tem tudo, estão vivos aqui. E né? você imagina, então, a música ela pode salvar. Pode, mas você imagina, Salvar. mas você imagina eu como musicoterapeuta, a minha preocupação, porque é exatamente isso. Eu sei que ia mobilizar memórias, emoções, e eu não tô lá para trabalhar com tudo isso. Então, esse foi um cuidado, Sim. né? Esse é um cuidado. É isso que a gente tem que deixar claro. O musicoterapeuta, ele precisa realmente tá junto para poder trabalhar o que vai sair. E ali eu não podia ter essa possibilidade. Então, o que a gente fez foi só trabalhar, anotar as reações
e depois pensar em novas possibilidades. Então, a que nível que a gente está chegando, né? Sim, e eu espero que com essas pesquisas que você, né, com esse trabalho, com essas pesquisas, a gente consiga fazer um trabalho preventivo para não chegar ao ponto que chegamos, né? Eu espero que a gente consiga fazer um trabalho que toque de fato, né, que toque a sensibilidade humana, que vá além das profissões, né, que trabalhe humano mesmo. A música consegue, a música, ela ativa as nossas memórias, ela resgata o que é bom. E por isso que hoje, no Dia do Psicólogo, né, que na verdade, para ser sincera, foi coincidência, mas hoje, no dia do psicólogo, eu sinto esse momento como um presente para nós. Né? Eu sinto esse momento porque você está trazendo alegria. Eu perguntei sobre o campo afetivo e olha só o que você falou para mim. Nossa, fechou com chave de ouro falar desse pouquinho, né? Desse pouquinho que você levou ali naquele hospital. E você sabe que você já levou isso para tanta gente, né, Ana Paula? Mas para tanta gente. E você falou, eu aceitei de pronto. Claro, esse trabalho é muito importante, mas você sempre aceita de pronto Assim, as nossas, os né, os nossos desafios. pedidos. Sempre aceita os desafios. Eu falo, Ana Paula, eu vou encaminhar uma pessoa para você. Ana Paula, olha só, tal pessoa. Então, é só agradecer. Inclusive, quando você também fez parte do projeto do Unisal aqui, há muito tempo, né? Você falou 20 anos, Uns por 20 aí, um anos, pouquinho mais. um pouquinho mais. Tem tanta gente aqui, um pouquinho mais, tem tanta gente aqui falando sobre você, né? Feliz por você estar aqui. Tem as meninas da biblioteca, daquela época que a gente trabalhou, tem o pessoal da secretaria, a Euni, a Jaqueline, Nossa, a elas estão Lair, aí, eu não consigo estão visualizar. todas aqui. Eu não estou A conseguindo Eunita ver está vocês. parabenizando a gente, estão todas aqui. É que não dá para a gente ver direito, né? Eu não tenho essa facilidade, mas assim, Eu estão não todas vejo. aqui Eu não estou falando. vendo, A Rô, Ana ninguém. Quem Correia, está aqui? Eu não a vejo. Tássia Mira, eu queria falar um pouquinho também rápido sobre ela. Ela foi uma psicóloga da época também, né? Que eu estudei lá. Ela fez esse quadro que está atrás aqui, ó, que foi em Ai, sua que homenagem. É lindo. um quadro, ela é psicóloga, ela fez todo com toda a criação, com todo o cuidado, fez de maneira bem rápida para mim. A Cássia Mira está colocando aqui sobre a importância da música. Depois tem várias pessoas maravilhosas aqui falando sobre a questão da música. Como eu falei da sua história, né, do Unisal, eu só estou colocando de maneira rápida as pessoas que estão aqui parabenizando, que Jaqueline, Olair, Ai, você lembra de mais gente, gente? Ana eu tenho Correia, muitas a saudades da Ângela, Olair, da a Jaque, a Aurora, Aurora. Valéria. Ai, que lindas. Euni. Sim, Ai, sim. que delícia, que saudades. Tem muita gente maravilhosa. Então, é como música mesmo para os nossos ouvidos. Inclusive, todas as nossas festas sempre tinham músicas gostosas, você Sim. sempre trabalhando com a criatividade, né? Então, assim, só coisas boas mesmo. E aí, eu queria até pedir desculpa se eu não falei de todos, porque com a nossa, como o tempo é curto, né? Não dá para falar de todo mundo, mas assim, todos aqui fazem parte dessa nossa memória afetiva. Então, hoje, voltando ao que eu estava falando, né, nesse momento que nós estamos vivendo, faz parte desse projeto de live resgatar o positivo. Faz parte desse projeto mostrar que é possível sim. E aí, seja, né, a maneira que você encontrar, né, a possibilidade que você tiver, nem todo mundo vai poder fazer uma sessão com a Ana Paula, nem todo mundo vai poder fazer uma sessão com um psicólogo, mas que você consiga resgatar um pouquinho do bom, né? Não só com essa live, claro, mas resgate o bom, escuta, aumente a sensibilidade, perceba, sinta de fato o que é bom, né? E aí, se a gente somar, a gente consegue. Com certeza. E eu acho que existem pessoas que são como música mesmo para os nossos ouvidos. Então, vamos estar perto dessas pessoas para a gente montar uma orquestra. Não dá, né, para a gente ficar longe dessas pessoas. Por exemplo, a Ana Paula, quanto tempo? A gente está longe, mas sempre perto do coração. Então, Ana Paula, você consegue fazer parte, você faz parte da orquestra da minha vida e de tanta gente, né? E aí assim, eu acho que a gente já tem um pouco de tempo para conversar, né? Mas eu queria que você agora só me falasse um pouquinho sobre essa questão, então, né, da música. Onde Como que essa música consegue ativar, né,
todos os nossos neurônios e deixar a gente atenta a uma única situação. Isso acontece mesmo, Ana Paula? Você percebe isso? A Você deu gente um exemplo para a gente agora há pouco. a gente percebe muito isso, né, Rô, que a música, ela passa do cérebro reptiliano, que muitas vezes a gente fica muito travadinho, né, no cérebro reptiliano, e não vai para Aham. o sistema límbico, né? A música, ela vai direto, ela passa para o sistema límbico e a gente percebe que ela é uma das artes que faz a ficha cair. Putz, era Uhum. isso. Era isso. Então a gente tem muito estudo ainda, fazendo muito Sem estudo. perceber, né? Ela traz uma percepção muito grande disso. Mas eu acredito que é o seguinte: nós somos feitos de silêncio e sons, né? E existe a Uhum. música do Lulu Santos, né? Tem tanta coisa que eu não É, sei dizer. tem certas coisas que eu não As sei coisas que eu não dizer, sei. né? Nós somos feitos de É isso silêncio e mesmo. sons. Então, nós somos música pura, né? Então, nós musicoterapeutas, nós acreditamos nisso, que nós somos muito musicais, né? E aí, Certo. por isso que quando a gente ouve uma música que vem de fora para dentro, e quando a gente tem possibilidade numa sessão de musicoterapia escutar o seu próprio pulso, você entra em conexão com o natural, com a humanidade, né? Com o ser humano, que é mais ou menos o que eu fiz lá nesse projeto do Covid, né? Então foi exatamente isso. Eu tenho que mandar com essa música o máximo de. Por que canal eu vou? Pela cultura, né? Então, o que me Uhum. fez montar essas playlists, né? Sem, eu não tenho contato com nada, eles não me trouxeram nada, eu não sei em que ritmo eles estavam, como eles estavam, sei que eles estavam em cuidados paliativos, né? Então, uma das coisas não usar muito música com letra nesses casos, né? Isso, Porque isso. justamente nós vamos ativar a memória, você me perguntou, né? Então ela ativa tudo, né? Resgata a memória, vai lá mesmo na memória. A música, ela é multissensorial. Então eu posso ouvir uma música agora e sentir até o cheiro do lugar e o sabor, o gosto da Nossa, comida, da tudo. onde eu estava. Eu posso ouvir uma música Uhum. agora e viajar para o Japão. Falar, essa música é oriental, Uhum. me Uhum. leva sabe, me convida a viajar para lugares que eu nunca fui. Então, a música, ela tem que ter cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, porque ela abre canais que a Tem. gente não consegue nem mensurar e nem saber para onde É vai, muito assim. né? Então, ela é E muito aí, quando você profunda. falou, sim, quando você fala em abrir esse canal, né, seria uma outra live, mas assim, o que que acontece quando eu abro o canal? Eu vou me dispersar daquele momento. Então, a música, quando eu coloco música com letras, né, eu vou levar vou ativar a memória afetiva da pessoa, então a pessoa vai lembrar do que aconteceu e tudo. Agora, quando eu coloco uma música orquestrada, uma música, né, mais tranquila, por exemplo, eu vou trabalhar a concentração. Então, vamos procurar concentrar cada vez mais, né? Vamos procurar concentrar no bom, vamos procurar concentrar na possibilidade. Ah, eu ficava até muito mais tempo aqui conversando com você, né? Eu acho que, assim, para mim foi muito bom. Eu queria agradecer de coração, tá? De coração. Eu reativei minha memória afetiva em relação a você nesse momento e a todos que estão nos assistindo, né? Eu queria dizer que eu comentei algumas coisas sobre algumas pessoas da época que nós trabalhamos junto, porque elas me pediram mesmo e falaram: Que nossa, nós bom! vamos estar com a Ana Paula, a Marta também, que trabalhou com a gente lá. Então, são muitas pessoas. E assim, com certeza, se eu não citei alguma, foi por falta de tempo mesmo, né? E às vezes a gente não vê quem está aqui, mas todos vocês moram no nosso coração. Eu queria agradecer, então, mais uma vez você, dizer que ajudou demais, que esse tema é maravilhoso, parabenizar pela sua sensibilidade, viu? Por esse olho que brilha, por esse entusiasmo, e dizer que mais do que uma excelente profissional, você é uma pessoa incrível e encantadora, tá Ai, bom? Rô, muito Muito obrigada. obrigada, minha Eu queria querida. só dar uma dica, então, como a gente falou de ansiedade e tudo mais, né? Então, eu acho que é Tá. uma dica importante. Não se esqueça que dentro de você tem um pulso, tem um ritmo. Então, se encontre com esse ritmo, escute teu ritmo,
né? Ele é importante escutar. Momentos de descompasso, que são momentos de luto, né? Então, esses momentos que quebram o ritmo. O que que quebra o nosso ritmo? Uhum. Quando você entra num processo de demissão, por exemplo, né? Uhum. Demissional, Sim. a morte de alguém, né? Muito próximo, alguém querido. Então, esses momentos de Uhum. descompasso, eles fazem parte. E aí, como que a gente retoma o nosso ritmo? Com uma boa escuta de si mesmo e uma boa respiração. Sempre. A respiração, ela faz com que o ritmo retome, né? Então, não precisa ficar lá, zen, horas, não é isso, não. Mas é realmente não esquecer de respirar, né? Respirar, sentir esse ar entrando, limpando, liberando, né? Toda a energia que precisa fluir, deixar a energia fluir, não deixar ela ficar estagnada. Então, uma das coisas importantes é perceber seu ritmo, né? Outra coisa muito importante é a harmonia. A harmonia em música, sem harmonia, não tem a música. Então, a Entendi. harmonia são os conjuntos dos sons, os sons tocados em conjuntos, né? Em conjunto. Então, é pensar que como que eu me relaciono com a pessoa e que relação eu quero para minha vida. Isso é importante. Deixar esse afeto fluir, né? Por quê? Porque eu preciso estar em harmonia. Isso é saúde mental, né? Então, a saúde mental é buscar escutar os outros sons e deixar com que eles façam parte da minha vida e eu também faça parte da vida dos outros, né? De uma maneira mais afetuosa, né? E por último, a melodia. A melodia são sons tocados um por vez, separadinho, não juntos igual a harmonia. Então, isso significa o quê? Que cada um de nós tem a sua própria melodia, né? A melodia da voz, então, o seu próprio som, né? Os sons que você gosta, o seu próprio estilo. Então, encontre seu próprio estilo, respeite seu próprio estilo. Isso é muito importante para um desenvolvimento, para ter uma saúde emocional de qualidade, né? Então era isso a dica que eu queria deixar e queria agradecer você, Rô, pelo convite. Eu tenho muita admiração por você. Você foi a pessoa que me recebeu em Lorena. Eu lembro muito bem de como você me recebeu, né? E de uma forma tão afetuosa e que eu jamais vou me esquecer. E todas essas pessoas que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, eu não estou Uhum. conseguindo ver, não sei que pau que deu aqui no meu Facebook, que eu não vejo quem entrou, mas eu quero mandar um beijo enorme, eu sinto muita saudades. Foram anos que nós vivemos juntos, muito bons, Foi. né? Foram anos assim que marcaram a minha vida, vocês marcam a minha história para sempre, né? Vocês fazem parte da minha vida, vocês moram no meu coração, todos. Daí que você falou os nomes de todas essas pessoas. Elas sabem disso, porque a gente tem Todas, contato todas. pelo Facebook, graças a Deus que temos esse meio de ter Sim, sim. contato, né? E eu tenho muitas saudades. E eu mando um beijo para todo mundo e cheio de saudade. E em algum momento a gente vai se reencontrar pessoalmente para se abraçar, né? Que falta isso, Ótimo, abraçar, abraçar. com certeza, um abraço, né? Gostoso, minha querida. Então, muito obrigada pelas dicas, pelas palavras, pelas reflexões, viu? E eu queria também deixar aqui a importância, então, da escolha, que eu acho que é muito importante. Se a gente pode escolher, vamos escolher boas músicas para a gente fazer boa história, né? Acho isso muito importante para nós, tá? E como a gente falou também do Unisal, da época que a gente trabalhou junto, não dá para a gente esquecer de falar de Dom Bosco, que ele trabalha, que é o sistema preventivo que é trabalhado ali, né? Vamos prevenir. Então a música ela proporciona a prevenção. Vamos buscar essa prevenção? O que vocês acham? Um beijo para cada um de vocês, tá? Muito obrigada. Beijo, minha querida. Beijo, Rô, Beijo. beijo para todo mundo. Saudades. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Tchau.